Veja a seguinte situação. Uma mulher ela conheceu um homem, ela passou alguns meses em contato com ele, começou a gostar muito dele, as conversas pareciam que fluíam como ela nunca tinha sentido antes, mas aí acontece o imprevisível. No começo o cara ele fazia de tudo para ficar presente e falar com ela. E agora, depois de um tempo de contato, ele simplesmente muda e se torna um cara completamente estranho e indiferente. Ela até tentou puxar assunto com ele para tentar saber o que é que estava acontecendo. Mas aí ele simplesmente ignorou e bloqueou o contato dela. Essa história, por acaso, parece familiar para você? Então fica aqui comigo que vamos entender o que é que pode ter acontecido e o que é que você pode fazer a respeito. Eu sou Emanuel Melo e você está no canal Descomplicando os Homens. É bom falar sobre esse assunto porque uma das queixas que eu mais ouço das mulheres solteiras é por que depois de um tempo de contato, o cara ele se distancia. E em alguns casos, ele até bloqueia ela para que ela não possa falar com ele. E é nesse caso em específico de bloqueio que nós vamos abordar. E para começar, eu já vou iniciar esse vídeo dizendo que as mulheres, elas têm toda a razão de ficarem irritadas com os homens. Porque realmente, os homens, eles têm um comportamento muito estranho no que diz respeito a relacionamentos. Porque acontece assim, se o homem ele gostou dos encontros com a mulher e ele está atraído por ela, ele se distancia. Se ele está em dúvida se quer ou não continuar os encontros com ela, ele se distancia. E se ele tem certeza de que ele não quer continuar com os encontros com ela, ele também se distancia. Ou seja, qualquer situação que aconteça em um relacionamento, o cara se distancia. Mas se serve de consolo, existe uma explicação para esse comportamento. Inclusive, eu mesmo já fui assim até entender por que é que eu fazia isso. E a confusão que isso causava. E para ser sincero, olha, eu me arrependo demais desse comportamento. Eu não fazia ideia que eu estava sendo idiota com as mulheres, me comportando dessa maneira. Mas o que acontece é o seguinte, os homens eles não têm a mínima noção de que a maneira como uma mulher ela diz para alguém que se importa é dando alguma segurança. E que, ironicamente para os homens, não entrar em contato é justamente para não dar segurança demais. E a explicação para isso é que os homens eles levam uma vida amorosa igual como eles levam a vida no trabalho. Ele sabe que depois de uma entrevista de emprego, por exemplo, é um erro ligar para a empresa para saber se ele conseguiu a vaga. Então espera-se que, no mínimo, alguém lhe ligue informando que conseguiu essa vaga. Por isso, nos relacionamentos, ele sabe que se ele for atrás de uma mulher para obter alguma segurança, ele sabe que vai ser visto como um necessitado. E um homem necessitado, ele não é muito atraente para as mulheres. Mas o que ele não sabe é que uma mulher, ela só espera um contato em um tom amigável, para ela ficar tranquila que está tudo bem. Então uma simples mensagem informando que ele se divertiu já faz essa mágica para ela. E isso não implica que ele é necessitado. Esse tipo de contato é uma maneira de mostrar que ele se importa com ela. E é assim que duas amigas se comunicam. As mulheres elas ficam em contato umas com as outras como uma maneira de dizer que se importam. É tanto que quando duas grandes amigas ficam muito tempo sem se falar, uma das primeiras coisas que elas fazem quando elas voltam a se falar é pedir desculpa, justamente por não ter ficado em contato. Os homens eles não sabem desses costumes femininos porque com dois amigos é exatamente o contrário. Eles não sentem a necessidade de pedir desculpas depois de ter passado anos sem se falar. Na verdade, quando eles se encontram, depois de anos sem se falar, é como se só tivesse passado um dia. É por isso que nos relacionamentos, o homem ele tende a pensar que se ele demora para entrar em contato, ele vai estar garantindo o sucesso do relacionamento. Só que mal sabe ele que quanto mais ele demora para entrar em contato, mais a mulher vai precisar que ele se desculpe. Só que isso acaba se tornando um problema, porque a mulher, ela no mínimo aborrecida com ele, ela vai atrás, irritada, para dizer a ele o quão negligenciada ela se sente. E aí quando o homem não entende essa parte dela, o relacionamento acaba chegando ao fim. Mas o pior cenário é quando ele desaparece porque ele não tem intenção de continuar com os encontros. Nesse caso, ainda existe uma explicação para esse sumiço dele. E muitas vezes, não querer continuar com o relacionamento é o motivo pelo qual ele covardemente bloqueia a mulher de todas as formas de contato possível. Acontece o seguinte, a essência do homem não é de querer decepcionar a mulher. Pelo contrário, os homens eles gostam de agradar as mulheres. O problema é que quando ele sente que a mulher gostou dele e ele não gostou dela, para ele é como se fosse um insulto ou arrogante demais da parte dele ter que dizer para ela que ele não quer mais continuar com o relacionamento.
Eu já falei aqui em outros vídeos que a maneira como um homem tende a resolver os problemas é esquecendo deles. Então ele pensa que ficar sem dizer nada, ele já está dizendo que não está interessado. E aí quando a mulher, ela no mínimo intrigada, vai atrás dele, querendo saber o que é que está acontecendo, ou se ela pelo menos ainda deve esperar por ele covardemente corta todos os meios de contatos para que ele não tenha que dizer para ela que não quer continuar com os encontros. E mais uma vez aqui, o homem ele acaba lidando com relacionamentos da maneira como ele lida no mundo dos negócios. No mundo dos negócios, por exemplo, se você vai olhar uma casa para comprar e não liga depois para confirmar que você vai querer a casa, o vendedor ele não vai ficar irritado por você ter tomado o tempo dele e indo olhar a casa para depois não comprar. Nos relacionamentos, acontece de maneira parecida. Quando o homem desaparece, ele espera que a mulher ela entenda que ele não está interessado em continuar com o relacionamento. Da mesma forma que o vendedor entendeu que ele não está interessado na casa. Mas se ela realmente quiser um feedback, do ponto de vista dele, que ela seja avisada por uma amiga, ou de qualquer outra forma. Ele não quer ter que falar com ela só para decepcioná-la ou magoá-la. Isso explica porque é que muitos homens bloqueiam as mulheres nas redes sociais. Mas isso tem a ver também com falta de maturidade. Eu digo isso porque se um homem ele já experimentou várias vezes um relacionamento sério, de longo prazo com uma mulher, ele já entende o suficiente que usar esse tipo de comportamento nos relacionamentos é completamente inapropriado. E ele sabe que a melhor coisa que ele pode fazer nesse caso é simplesmente chegar para ela e dizer que ele não sentiu química para dar continuidade ao relacionamento. Então se você está nessa situação em que ele te bloqueou, pode ter certeza que você se livrou de um cara imaturo. Mas aí você ainda pode me perguntar, mas Emanuel, por que aqui ele foi tão incrível no começo? E eu te respondo mais uma vez que os homens eles são orientados para o trabalho. Então, por exemplo, na entrevista de emprego, todo mundo fala o que for preciso para ser aprovado. Mas isso não significa que o entrevistado ele é tudo aquilo que ele disse que era. É somente mostrando o trabalho dele que o empregador vai poder realmente avaliar se ele é bom no que faz. Nos relacionamentos é a mesma coisa. Todo homem vai falar tudo que a mulher quer ouvir para conquistá-la. E isso não significa que ele é realmente aquilo que ele está dizendo. Só depois de passar pelo teste do tempo é que a mulher ela vai ter certeza de que ele é realmente aquilo que ela esperava. Então, para concluir, a dica que eu tenho para dar para você nesse momento é o seguinte. Você precisa procurar satisfação emocional através das suas outras fontes de amor, como por exemplo amigos e familiares. Só eles é que vão dar o apoio que você merece. Então nunca trate um homem com seriedade até que você conheça quem ele é realmente de verdade. Se você tiver pelo menos a oportunidade de conhecer a família dele e observar como é que ele trata os pais dele, já é uma boa indicação de como é que ele vai te tratar. Muitas vezes você só está reagindo àquilo que você acha que ele é, e não o que ele realmente é. Só com o tempo é que você vai ter a certeza do que ele realmente é. Se ele te bloqueou, é uma indicação de que ele já está mostrando quem ele realmente é. Ou seja, imaturo. Tá bom? Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de curtir. E se você conhece alguém que precisa ouvir esse tipo de informação, então compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que ela possa também ser ajudada. Eu sou Emanuel Melo e você está no canal Descomplicando os Homens. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.